Aspectos polêmicos da recuperação judicial. Este evento foi promovido pela Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência da OAB São Paulo e pela subseção de Presidente Prudente. Registramos e agradecemos as ilustres participações identificadas por este cerimonial. Passo a apresentação dos senhores painelistas deste evento. Presidindo este webinar, Dr. Oreste Nestor Souza Lastro, presidente da Comissão de Estudos de Recuperação Judicial de Falência da OAB São Paulo, advogado atuante na área de Direito Empresarial e administrador judicial graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, é mestre e doutor em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo e professor de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Participam deste evento também a senhora doutora secretária Juliana Shinegaga Silva, secretária-geral da Comissão de Estudos de Recuperação Judicial da OAB São Paulo, presidente da subseção de Presidente Prudente, Dr. Wesley Cardoso Cotini. Temos os seguintes expositores: Dr. Marcelo Sacramone, juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações da Capital, graduado em Direito pela USP, mestre em Direito Comercial e doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, professor de Direito Comercial nos cursos de graduação e pós-graduação Stricto Sensu da PUC São Paulo, é professor de Direito Empresarial na pós-graduação Lato Sensu do IBMEC e professor da Escola Paulista da Magistratura no curso de pós-graduação em Direito Empresarial. O segundo palestrante, Dr. Paulo Jimenez Alonso, juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente, é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Presidente Prudente, Lato Sensu em Direito Civil pelas Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo, mestre em Ciências Jurídicas pelo Centro Universitário de Maringá e colaborador da Escola Paulista da Magistratura. Temos também o terceiro expositor, Dr. Marco Antônio Goulart, advogado formado pela Universidade Oeste Paulista, especialista em Direito Empresarial, Lato Sensu pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em Direito Civil, Lato Sensu pelas Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo, diretor tesoureiro da subseção de Presidente Prudente, presidente da Comissão de Direito Tributário da subseção também de Presidente Prudente, delegado regional da Associação dos Advogados de São Paulo e presidente do Conselho de Desenvolvimento de Presidente Prudente. Senhoras e senhores, neste momento anunciamos a palavra do Dr. Oreste Nestor de Souza Lastro, presidente da Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência da OAB São Paulo, que fará a condução deste evento virtual. Muito boa noite a todos. Eu, antes de mais nada, agradeço ao Dr. Wesley Cotini pela parceria nesse evento, que nos parece que é fundamental essa troca de ideias em torno de um tema tão polêmico. Cumprimento o Dr. Paulo Jimenez Alonso, eminente magistrado de Presidente Prudente, que aceitou esse convite por intermédio do nosso colega Dr. Marco Goulart, a quem também cumprimento e agradeço por ter aceitado. E, em último lugar, evidentemente, o Dr. Marcelo Sacramone, é sempre uma honra encontrá-los. Sabemos do quão empenhada é a vara especializada, mas também sabemos que Vossa Excelência sempre está disponível para aceitar os convites da OAB para participar desses eventos. Então, eu passo a palavra, nesse momento, ao Dr. Wesley, para que ele possa fazer a saudação. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao Dr. Oreste Lastro pela oportunidade da realização desse evento, na pessoa do nosso presidente Caio. Agradecer ao Dr. Marcelo Sacramone, uma honra, prazer em conhecê-lo também. O meu querido tesoureiro, Dr. Marco Goulart. E o nosso querido juiz Paulo Jimenez Alonso, que, além de magistrado, é um grande amigo da nossa classe de advocacia, sempre presente, ajudando para a gente ter uma harmonia e um andamento processual com agilidade e um benefício das partes. Nós já fizemos vários eventos em conjunto, inovamos, né, em trazer os magistrados na nossa OAB, na nossa casa, onde foram extremamente bem-vindos e nos ajudaram a entender todo o funcionamento do nosso novo cartório, as estatísticas, né, positivas e as dúvidas que ainda faltavam ser resolvidas, aceitou nossas sugestões,
para as melhorias, e nós também aceitamos todas as sugestões deles para nós melhorarmos e ajudarmos nossa família forense. Acho que é um tema de extrema importância para a nossa classe, principalmente para nós que somos do interior, que muitas vezes tínhamos, né, que ir até a capital ou cidades maiores para termos eventos como esse. Então agora, nessa forma virtual, é uma possibilidade da gente estar nos aproximando de pessoas como vocês, que têm esse gabarito, esse know-how do tema, e também a gente ficar mais próximo, né, e mostrar essa harmonia entre a classe. Então, gostaria de agradecer e retorno a palavra para o Dr. Oreste. Muito obrigado. Nós que agradecemos realmente a oportunidade de compartilhar a ideia, e evidentemente temos que discordar quando fala que Prudente é pequena. Prudente, hipótese nenhuma pequena, é uma das cidades mais pujantes e importantes do estado de São Paulo. Mas, dando início ao nosso encontro, eu passo desde logo a palavra ao Dr. Paulo Gimenez para a sua palestra pelo tempo regulamentar, e novamente agradecendo ter aceitado o nosso convite. Doutor Paulo, o senhor precisa ativar o seu microfone. Prezado doutor Oreste, não estamos aqui, evidentemente, para fazer palestras, né? Alguns chamam isso de live, eu prefiro chamar de uma reunião de trabalho, e que espero que seja muito produtiva, principalmente por conta da qualificação dos que foram convidados. Doutor Oreste, Prudente pode não ser pequena, realmente não é, mas é longe. De qualquer forma, nós estamos a quase 600 quilômetros da capital, e por isso nós somos considerados aqui os caipiras do interior nessa live que nós estamos aqui participando. Doutor Oreste, é uma satisfação muito grande participar desse evento com sua presença. Não o conheço pessoalmente, mas sei de suas qualificações como professor e principalmente como administrador em recuperações judiciais. E o meu primeiro ponto a destacar aqui é o meu reconhecimento da importância dessa função do administrador no sucesso das recuperações. Então, eu me sinto honrado que tenhamos aqui neste evento um administrador com a capacidade do Dr. Oreste, e aproveito para cumprimentar todos os administradores que exercem importante papel na recuperação judicial, na pessoa do senhor. Faço, então, uma homenagem aqui aos administradores, porque se não fossem os administradores, nós não teríamos nenhum sucesso nas recuperações. Doutor Marco Antônio, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme participar de mais esse evento da OAB. Cumprimento não só na condição de advogado aqui na nossa comarca, mas também como integrante da Ordem dos Advogados do Brasil, a diretoria aqui da nossa subseção, que tem, com muito êxito, desempenhado aqui uma representação muito importante dos advogados. E aproveitar, evidentemente, a presença aqui do Wesley Coutinho, que eu ia até pedir que se transmitisse ao Wesley o meu reconhecimento pelo trabalho magnífico que a subseção tem feito aqui em relação à pandemia, às atividades que vocês têm desenvolvido no campo da filantropia, tem sido reconhecido esse trabalho pela comunidade, e o meu reconhecimento pessoal também, doutor Wesley, parabéns mesmo. Hoje o doutor Wesley esteve na televisão informando de mais uma atividade, né, doutor? Mais um evento filantrópico que a OAB está encabeçando. Isso é muito importante e está realmente de parabéns. Ao meu colega, doutor Marcelo, também não o conheço pessoalmente, mas sei de todas as suas qualidades como jurista, como professor, como juiz da segunda vara da falência e recuperação judicial de São Paulo. A sua qualificação profissional e acadêmica realmente dispensa considerações. O meu cumprimento também aos demais que estão nos assistindo, que estão acompanhando este evento.
Bem, a respeito do tema, vamos ser aqui bem procurar ser objetivo, aspectos polêmicos da recuperação judicial. Praticamente nós teríamos que falar de quase tudo da recuperação judicial, porque quase todos os pontos acabam gerando algum aspecto polêmico. Mas eu quero, de início, destacar aqui uma questão que me parece importante, que é a relevância do novo papel do Poder Judiciário frente às recuperações judiciais. Doutor Orestes, meus colegas. O Poder Judiciário ele tem visto com outros olhos a questão da recuperação judicial. Nós temos diversos centros de pesquisas, comissões, grupos de trabalho em todos os níveis, as escolas da magistratura, os maiores especialistas em direito empresarial integram o Poder Judiciário. Basta citar aqui a presença do doutor Marcelo, que é um dos expoentes neste campo. Nós temos o doutor Manuel Pereira Calças, que foi o presidente do Tribunal de Justiça na gestão anterior. No STJ, nós temos a figura do ministro Luiz Felipe Salomão, que é um estudioso do tema, e os tribunais têm investido em várias câmaras especializadas, o que mostra assim, uma preocupação muito grande com essa questão, não só por conta da pandemia, mas há muito tempo. O doutor Marcelo, que vem estudando esse tema há muito tempo, testemunha deste empenho do Poder Judiciário em relação a essa questão. Já se fala até em varas regionais, falávamos da distância de Presidente Prudente, quem sabe tenhamos um dia aqui uma vara, né, doutor Wesley, doutor Marcos, uma vara ainda que regional, de empresarial. Então, o empenho do Poder Judiciário na qualificação dos juízes é um ponto que nós temos que destacar aqui num evento como este. E o que eu tenho percebido, colega Marcelo, é que não só os juízes de varas especializadas, mas também os juízes cíveis, como é o meu caso, que eu tenho uma vara civil e oficio em vários processos de recuperação judicial, também tem visto com outros olhos os processos de recuperação e tem se empenhado mesmo para tratar da questão de uma forma diferenciada, procurar ter uma visão econômica da questão, conhecer o setor em que aquelas empresas que pedem recuperação estejam inseridas. E isso eu acho que é tranquilizador, pelo menos para a classe dos advogados, saber que os juízes estão vendo com outros olhos, com olhos técnicos, com olhos profissionais, as recuperações judiciais, pelo menos aqui no estado de São Paulo e de resto, creio eu, em todo o Brasil. Os juízes não são mais aqueles meros administradores de processos, como havia na época da concordata. Hoje nós temos que nos preocupar com um contexto maior. Não é ver só a questão da empresa que pediu recuperação, mas também atenção especial aos credores, principalmente os credores trabalhistas, o equilíbrio com a questão do fisco, que é muito complexa também. E isso eu acho que é, pelo menos, tranquilizador para a classe dos advogados, saber que há um empenho muito significativo no sentido de tratar com muito profissionalismo essas questões de recuperação judicial. E um outro aspecto importante também, que me parece, é que o Judiciário respondeu à altura essa questão da crise provocada aí pelo coronavírus, porque teve uma eficiência do trabalho remoto, nós tivemos um aumento de produtividade, então nós estamos, sou testemunha disso, qualificados a dar sequência a esses processos de recuperação sem percalços maiores. Eu queria contribuir aqui com pelo menos 3 questões, doutor Orestes, Marcelo, Wesley e Marco, que seria assim, como o Poder Judiciário poderia contribuir ainda mais com essa questão, principalmente por conta da intercorrência da Covid-19, porque nós já estávamos empenhados, como eu disse no início, há muito tempo para tratar do tema com um aspecto bem profissional. Eu acho que nós podemos melhorar em pelo menos 3 aspectos. O primeiro aspecto seria a questão da celeridade dos processos. O tempo da empresa, todos nós sabemos, é totalmente diferente do tempo do processo. O empresário tem que comprar e vender todo dia, não tem isso de ficar esperando despacho de processo. E eu percebo que ainda nós estamos falhando na questão da celeridade desses processos,
porque os prazos acabam sendo sugestivos. Nós temos lá o período inicial de 180 dias, que acaba se transformando em quase um ano. Depois, a homologação do plano vem muito tempo depois. Então, nós precisamos, entendo eu, e me empenho para que isso aconteça, que haja uma celeridade mesmo nesses processos de recuperação judicial para que os prazos sejam corretamente cumpridos. Uma outra questão que me preocupa muito é em relação à questão da segurança jurídica de nossas decisões, a questão da previsibilidade das decisões. Divergências, evidentemente, sempre haverão, é normal isso no direito, mas não pode ser uma regra. Nós estamos com 15 anos da Lei 11.101 e ainda nós não temos definidos todos os pontos controvertidos, né, senhores? Temos ainda questões de recursos repetitivos pendentes no STJ até hoje. Eu me preocupo como juiz, falo, puxa vida, em 15 anos, será que nós não tínhamos que ter equacionado todas essas questões e feito uma resposta um pouco mais rápida a respeito dessas divergências todas? Então, isso me preocupa muito. E por conta dessas divergências que subsistem em 15 anos, eu tenho a impressão que é necessário, sim, que nós tenhamos uma revisão pontual. A lei, a meu ver, eu gostaria de ouvir a opinião dos colegas, a Lei 11.101 é, a meu ver, satisfatória, precisa de revisões pontuais. Nós não precisamos de uma nova legislação para tratar da recuperação judicial. E o terceiro aspecto que compete ao Poder Judiciário contribuir é a questão da eficiência. Apesar da crise, nós temos que nos empenhar para que os processos andem com celeridade e que nós façamos realmente que a recuperação judicial ela tenha um sentido prático. Não adianta só ter um processo na vara tramitando se nós não tivermos um sentido prático. Eu sou muito otimista, talvez até um pouco demais, e eu vejo que essa crise tem aspectos muito diferentes e até duvido que haja um aumento muito expressivo de pedidos de recuperação por conta da Covid, porque nós estamos numa situação totalmente sui generis, atípica, é mais uma questão de perda de renda, de transitoriedade de uma situação totalmente que nós não tínhamos previsão, e eu penso que nós temos que estar atentos para que separar bem o joio do trigo. Não podemos levar em conta tudo agora por conta da pandemia e achar que nós devemos tomar decisões que não sejam de acordo com a segurança jurídica que se espera do Poder Judiciário. Inclusive, a respeito dessa questão, todos sabem, existe lá o projeto do deputado Hugo Leal, que, a meu ver, não é satisfatório. Tem um texto, eu não digo que seria desastroso, mas um texto que, pelo menos, me parece que não é razoável, porque atinge, afeta as relações privadas de uma forma não examinadas, com bastante cautela. E eu entendo que seria melhor para essa questão da pandemia, da época da pandemia, seria flexibilizar um pouco a questão, principalmente da recuperação extrajudicial, porque se nós fizéssemos uma espécie de mini recuperação, porque muitas empresas não vão precisar de uma recuperação nos moldes daquelas que era necessário antes da pandemia. Muitas vão depender de pequenas revisões de contratos, de pequenas questões de adequação. Então, se nós tivéssemos criado uma flexibilização da recuperação extrajudicial, eu acho que seria melhor do que nós queremos resolver pela via legislativa uma questão que muitas vezes é econômica, é uma questão que muitas vezes ela extrapola ao controle jurisdicional. E até, doutor Oreste, meu colega Marcelo, eu chamo a atenção para uma particularidade. Aqui no interior nós não temos casos de recuperação extrajudicial. Então, uma solução que talvez fosse útil para a crise, para a época da pandemia, ela não é praticada aqui na nossa comarca, pelo menos, e eu até gostaria depois de ouvir a opinião de vocês a respeito disso, porque essa recuperação judicial, pelo menos aqui na região em que eu judico, ela não teve nenhuma aceitação, ou pelo menos nós não temos tramitando na comarca
casos em que se pediu a homologação de recuperação extrajudicial. Eu vou deixar pontuado, então, aqui, para debate, senhores, essa questão. Se seria o caso de nós incentivarmos ou não a recuperação extrajudicial e flexibilizar as normas disso, afastando um pouco daquela ideia de querer resolver tudo por meio de... Até o CNJ baixou lá uma resolução, um texto curioso, recomendação aos magistrados, como se nós não tivéssemos uma vinculação à lei, às competências. O juiz da recuperação judicial ele não pode se intrometer em questões que não são de sua competência, de questões que são extras concursais. Não há aqui nenhuma crítica, evidentemente, a esse posicionamento, mas uma questão assim que causou curiosidade, causou espécie, uma tentativa de resolver uma questão que ainda não estava nem sequer manifestada, tentar resolver uma questão por meio de um projeto de lei muito aberto, feito muitas pressas, por meio de uma resolução, quando nós temos outros mecanismos dentro da própria Lei 11.101 que podem ser, sim, bem trabalhados pela classe dos advogados, pela classe dos administradores, que é a recuperação judicial. Doutor Orestes, a primeira participação minha vai ficar por aqui, porque estou dentro do tempo que me foi concedido. Eu devolvo, então, a palavra para o doutor Orestes. Nós agradecemos muito a participação de Vossa Excelência. Presidente Prudente pode estar até longe do ponto de vista de quilômetros, mas tenho certeza absoluta de que aquilo que o senhor disse é o pensamento da grande maioria daqueles que militam na área e ficamos extremamente satisfeitos com o seu posicionamento e aprendemos muito com ele. E eu passo desde logo a palavra para o Dr. Marco Goulart, também para as suas considerações. Obrigado, doutor Oreste. Boa noite a todos. Cumprimento o doutor Paulo Alonso. Novamente reitero os meus cumprimentos por ter aceitado o nosso convite. Doutor Marcelo Sacramone também. Sabemos assim da importância. Muito obrigado. E que nós temos aí, tudo na vida tem um lado positivo, a gente conseguir reunir em meia hora essas distâncias e essas experiências. Realmente, se nós não tivéssemos aí a pandemia, nós não teríamos talvez essa situação. Nós poderíamos ter esse lado negativo. Doutor Oreste, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vem exercendo aí na toda a Comissão de Recuperação Judicial. Tá? Doutor Wesley, meu presidente, eu cumprimento os meus colegas advogados em seu nome, bem como o nome do doutor Caio, nosso querido presidente. Tá? Doutora Débora, que eu sei que é nossa vice-presidente, está presente, pelo menos ela me chamou aqui agora há pouco, e eu cumprimento todas as colegas advogadas, né? E ele vem trabalhando aí incessantemente, e a campanha que é feita aqui, capitaneada aí, tanto pelo Wesley e pelo vice-presidente Débora, para nós é de muito orgulho e eu fico muito honrado em fazer parte dessa diretoria. Né? Todos vocês, muito obrigado. Eu vou tomar a liberdade, doutor, eu quero compartilhar uma tela, eu quero ser bem breve, e realmente, nos aspectos polêmicos, a gente tem que trabalhar algumas situações, e eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Por favor, dê só um retorno se está legível. Para vocês, está tudo bem? Está. Doutor Marco, clica só no modo exibição, por favor. O F5. Aí, melhor? Ah, melhor. Tá ótimo. O que eu gostaria de pontuar aqui com vocês? Eu só vou pegar aqui, só pegar a ponteira, doutor, um minutinho só. Para você está passando ou não? Está passando a tela? Passou? Passou sim. Tá bom. Tá. Gente, muito bem colocado pelo Dr. Paulo. O que nós queremos colocar e o que eu gostaria de resgatar aqui um pouquinho para nós.
Eu acho que a pandemia ela trouxe um ponto essencial, que eu já escutei do Dr. Oreste, do Dr. Marcelo, que hoje, nessas falas do Dr. Paulo, isso é muito importante que a gente fala. Dr. Silas, acabou de entrar aqui, eu aproveito aqui para fazer os cumprimentos também no magistrado, colega nosso, assim como os demais magistrados, desculpa a interrupção, mas eu não poderia de agradecer a participação dele aqui do nosso evento. Tá? Em breve, doutor Oreste, nós temos o grande prazer aqui de ter realmente a OAB e a magistratura, de uma maneira geral, na nossa região. Nós sempre estamos procurando eventos aqui, sempre buscando uma aproximação para que a gente tenha aí, junto com o Poder Judiciário como um todo, um excelente ambiente de trabalho. Isso a gente vem conseguindo. Muito obrigado, viu, doutor? Desculpe a interrupção. Eu gostaria de trazer aqui o que o doutor Paulo já colocou. Em 27 de julho de 93, houve uma apresentação do projeto de lei, da Lei 11.101. E com essas palavras foi iniciada a apresentação que o excelentíssimo senhor presidente da República submeta, levado à consideração, o anexo projeto de lei. Assim sendo, a proposta legislativa mencionada visa proteger primordialmente credores, devedores, salvaguardando também a empresa. Muito bem. E aí a gente vem aqui com aquelas situações, e o que eu quero trazer aqui para vocês do aspecto justamente fiscal. Nós já começamos com os mas. Evidente que nós temos uma evolução muito grande nessa lei de recuperação judicial, mas o que nós entendemos é que ela ainda não consegue alcançar todos os anseios que os empresários necessitam quando estão nessa situação de recuperação judicial. Eu acho que aquele rótulo que aquele que pede uma recuperação judicial, ele passa a ser uma pessoa que está um grande devedor do mercado, ela tem que ser desconfigurada. E sim, realmente é uma empresa que está pedindo socorro para que consiga continuar a exercer a sua atividade. E nós já percebemos que desde o início do nascedor dela nós tivemos a situação aqui. Excetuam-se os créditos trabalhistas e tributários. Pois bem, o artigo 47 da Lei 11.101, ela traz de uma maneira muito clara e ela colocou aqui. Deixa eu só mudar aqui, gente, que para mim aqui está ruim. Só um momentinho. Que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica ou financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social. Esse é um ponto que a gente é importante aqui colocar. Foi contemplado no artigo 47 em alguns momentos, e que realmente a função social da empresa, ela deve ser, sim, levada em consideração, e eu vou justificar por que eu estou fazendo essas colocações mais adiante. E aí nós temos aqui, então, as observações que foram feitas justamente na parte das execuções fiscais. No artigo 6º, deixa muito claro que, então, a decretação da falência, referimento ao processamento da recuperação judicial, suspende o curso da prescrição de todas as ações e execuções. Isso tudo nós já sabemos, não precisamos ficar aqui trazendo nada de novo. E no seu parágrafo 7º determina que as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial. Mas tem uma observação, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica. Pois bem, continuando, onde a gente tem aqui as tratativas da lei de recuperação, no que diz respeito, então, a execuções. Lá no artigo 52, onde ele fala das exigências do termo da documentação para o deferimento do processamento da recuperação judicial, está lá, no inciso 2º, determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas, para que o devedor exerça suas atividades, exceto para a contratação com o poder público para o recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. E aí, mais uma observação, parágrafo 3º. Novamente, aqui mais alguma observação, e nós temos que lembrar aqui que, tudo bem, suspendeu, estamos em recuperação judicial, mas eu tenho aí, em paralelo a uma recuperação judicial desses credores, a vida dele perante, então, ao Executivo Fiscal. E aí nós temos, então, a Lei 6.830, que rege a Lei de Execução Fiscal, né?
que ela diz? A competência para processar e julgar a execução da dívida ativa da Fazenda Pública exclui-a de qualquer outro juízo, inclusive da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência, do inventário. Evidente que nós estamos falando de uma lei de 1980, que ela está comparado à lei de recuperação judicial desatualizada. Também isso não é novidade para vocês. E o artigo 29 coloca que a cobrança judicial de dívida ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores. Então, eu tenho aqui a legislação, seja ela pela lei de recuperação, até mesmo pela lei de execução fiscal, a impossibilidade de eu falar de qualquer forma aqui as tratativas que nós vamos falar aqui no que diz respeito à cobrança das dívidas fiscais. E continua. A lei número 5.172 de 1966, conhecido como nosso Código Tributário Nacional. E aí nós temos aqui, é importante que a gente faça uma observação em relação às datas. Estou falando de uma lei que foi apresentada em 93, que ela foi editada em 2005, onde eu tenho depois uma lei de execução fiscal regida em 1980 e um Código Tributário Nacional de 1966, em plena ditadura. Plena ditadura. Não vamos entrar no mérito aqui, qual que é o nome ou não, na parte política, mas vamos assim como foi conhecido. E lá diz que a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordato, inventário e arrolamento. Pois bem. E aí eu tenho, então, nossa Carta Magna, Constituição Federal, seu artigo 170, coloca função social da propriedade. O que eu quero trazer, o que a gente está colocando aqui a respeito dessa situação em relação aqui do aspecto polêmico, lembrando que é disso que nós vamos falar agora. Tá? Eu tenho a lei de recuperação judicial que ela está prevendo e ela traz em seu bojo justamente a preocupação que nós temos em relação à manutenção da empresa. A suspensão em relação a todos os credores, mas para o tributário não. Crédito tributário, esse eu não tenho nenhum tipo de situação. Mas eu tenho que respeitar a função da social. E aí nós tivemos, então, o judiciário, diante dessa, vamos dizer assim, dessa diversidade de idades de legislação, tratando desse tema. E por várias vezes nós tivemos, então, assuntos que chegaram até o STJ, e não dá para a gente ir trazendo aqui em detalhes, mas são situações que vocês já sabem. E aí nós tivemos aqui os posicionamentos do STJ. Na primeira sessão, tem como competência as execuções fiscais, fazendo uma interpretação literal no parágrafo 7 do artigo 6º e dizendo, olha, se você quer que tipo de suspensão de execução com situação, você utiliza então do parcelamento ou você utiliza qualquer outra situação que está prevista em lei ordinária. E deixando claro que os efeitos da recuperação judicial não alcançam os créditos tributários. Ok. Determinando o prosseguimento das execuções fiscais e deixando claro que a competência do juízo das execuções fiscais é apto a julgar os atos de constrição de bens do patrimônio da empresa recuperante. Como bem colocado aqui pelo Dr. Paulo Alonso, então nós tivemos aqui, nesses 15 anos, aquelas situações onde eu tenho a empresa que, então, ela, cumprindo os requisitos que a lei, que eu acredito que ela é muito bem formulada em algumas situações, tirando as suas observações, para que possa fazer o pedido de recuperação. É feito, então, um parecer, é levado isso até o magistrado, então ele entende que, olha, realmente nessas condições é uma empresa aqui que ela vai cumprir com o seu objeto social e ela é importante. Uma empresa, ela hoje, ela tem essa figura. O Dr. Paulo Alonso mesmo colocou aqui para nós, isso é muito bom nós ouvirmos, que é a modernidade do entendimento dos magistrados em relação à importância da empresa. Porque hoje, de uma maneira muito clara, nós estamos sentindo isso na pele. Nós estamos ali aguardando que uma empresa anuncie uma vacina para essa pandemia que está atingindo o mundo inteiro. E trago isso de uma maneira muito clara. Nós tivemos ontem um pronunciamento de uma empresa que ela está avançando nessa seara, e ela teve um aumento nas suas ações na Bolsa de Valores em 780%. Não pode, então, a gente imaginar que eu tenho um poder judiciário, imaginando
que eu vou tratar de uma maneira, eu vou dizer, não desrespeitosa, mas talvez tão valorosa às empresas. E não estou aqui também, de maneira nenhuma, falando que nós não devemos respeitar o que fazer com os créditos fiscais. Afinal de contas, o Estado deve sim receber. Mas o que nós temos hoje, que é, segundo o entendimento e ao que nós chegamos, e segundo o que estava pela primeira sessão do STJ, é que eu tenho uma execução fiscal, todo esse trabalho que foi feito pela empresa recuperanda, pelos advogados, pelo administrador judicial, ele é simplesmente jogado fora, e aí eu tenho uma execução fiscal, tá? Atropelando todas essas narrativas e, por bem, trazendo aí um grande prejuízo. E aí nós tivemos, então, o posicionamento de alguns outros colegas que entendem que já não. Se eu estou falando de recuperação judicial, tá? E as questões que eu estou falando de conflito de competência devem sim ser levadas para a segunda sessão do STJ. Afinal de contas, é dele a recuperação. Que tem um entendimento que prestigia o princípio da preservação da empresa. Não desrespeitando o parágrafo 7º, artigo 6º, mas não interpretando ele de uma forma tão literal. Afinal de contas, nós temos o status constitucional da recuperação judicial, conforme nós vimos. Foi essa a intenção. Eu tenho na Constituição. E quando eu tive ali, justamente, um Código Tributário Nacional de 1966, será que eu poderia imaginar uma recuperação judicial nos moldes de hoje? Acredito que não. Da mesma forma, a própria lei de execução fiscal. Eu digo que ela não é uma interpretação literal porque ela determina também o prosseguimento das execuções fiscais. Porém, com uma observação, deixando que compete ao juiz da recuperação judicial julgar os atos de constrição de bens do patrimônio da empresa recuperanda. Então, muito bem. Estamos falando assim, olha, essa execução fiscal, ela vai ficar seguindo as determinações legais, justamente lá com o juiz, execução fiscal. Mas quando eu tenho os atos de constrição, eu tenho que ouvir, sim, o juízo da recuperação. Porque é ele que vai poder entender. Como é que eu posso saber qual que é uma situação menos gravosa para o devedor? Quem vai poder, de repente, apontar quais são aqueles bens que são essenciais para a atividade da empresa? Pois bem, diante desse conflito, foi levantada uma questão de ordem na Corte Especial do STJ e houve aí o primeiro julgamento que ocorreu em 2016. E, segundo esse entendimento, ficou então determinado que, graças a Deus, falando nós advogados então aqui, as situações pelas empresas, né? Desculpem aqui se tiveram aqui os nossos colegas aqui defendendo aqui o fisco, mas entendendo que cabe sim a esse julgamento que deve ser realizado pela segunda sessão. Esse assunto voltou à tona novamente por um conflito de competência de 153998 e foi novamente, isso foi recente, em dezembro de 2019, decidido que a segunda sessão cabe a ela, então, o processamento das decisões de recuperação judicial que foram elevadas. Tá? Eu trouxe aqui, e cabe um pronunciamento do voto da ministra Nancy, que coloca aqui, havendo pronunciamento do juiz da recuperação judicial, no sentido que a penhora inviabiliza o plano de recuperação judicial, impõe-se reconhecer a existência de incidente do âmbito da recuperação judicial, o que atrai a competência da segunda sessão. E eu gosto muito de trazer justamente essa interpretação, porque deixa claro aquilo que o Dr. Paulo nos colocou. A sensibilidade do judiciário em entender a importância realmente. Nós temos que ouvir o juízo da recuperação judicial. É ele que está ali, diretamente ligado àquele empresário que está falando, eu estou pedindo socorro. Eu quero continuar as minhas atividades. E eu acho que esse voto coloca isso aí muito em evidência. Não poderia deixar aqui que
dentro dessa situação, nós estamos no Brasil, né, gente? Os assuntos vão e vêm. Em 2012, nós já tivemos uma súmula do STJ. Esse assunto ele já estava sumulado. E diz, o juiz da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. Eu sei que nós temos que falar aqui de aspectos polêmicos, mas se é para trazer um pouquinho mais de polêmica, o entendimento que nós podemos fazer é assim, olha, eu acho que essa súmula ainda pode ser aprimorada. E aí nós tivemos toda essa situação. Mas nós estamos no Brasil. E aí não para por aí. E hoje o que nós temos? Tá? Assunto repetitivo, tema 987 do STJ. Suspensão nacional dos processos. Suspender-se-ão os processos em que se discute a possibilidade da prática de atos constritivos em face de empresas em recuperação judicial, em sede de execução fiscal. E diante desse cenário, aí nós estamos agora numa outra situação, que é quais são os processos que se encaixam nesse tema e que estão realmente sendo suspensos. E aí a gente está encontrando julgados de todos os tipos, de todas as formas. Tá? Primeiro, a empresa ela tem que estar em recuperação judicial. Mas eu tenho um plano homologado. Se seu plano já está homologado, então eu estou entendendo que não existe mais a recuperação judicial. Não aplica. Falou assim, não. Ainda que esteja o plano homologado, eu estou falando da empresa em recuperação judicial. Aplica-se. Mas eu estou falando aqui está muito claro no tema, que são as empresas em recuperação judicial. Falência. Falência está fora. E extrajudicial? Também está fora. Ou seja, é um assunto que é para resolver uma polêmica que traz ainda mais polêmica. Tá? E aí que a gente vai buscar a seguinte situação. Vamos voltar um pouco e vamos entender, então, o que nós temos hoje na situação atual. Estou colocando situação atual, e eu coloquei uma interrogação, hoje, 18h50, 15 de julho. O que eu quero colocar? A segunda sessão, ela tem competência para julgar os conflitos entre recuperação judicial e execução fiscal. Prosseguimento das execuções fiscais. E esse é um ponto. Competência do juiz da recuperação judicial para julgar atos de constrição dos bens. Instabilidade de decisões contra a constrição de bens essenciais à empresa e o tema 897. Tá? Solução. Se é que nós podemos falar que existem soluções e o que nós esperamos. O CONFAS, que é o Convênio ICMS de 59 de 2012, já deixou muito claro. Estados, Distrito Federal, vocês podem fazer os seus planos de parcelamento e com isso vai suspender, então, essas execuções. Não é da forma como gostaríamos. São 84 meses. Hoje, ainda em pandemia, está completamente fora da realidade. Mas é o que nós temos. Existem alguns estados que fizeram isso? Sim. Secretaria da Fazenda do Mato Grosso, Secretaria do Paraná e a própria União, através do Programa Geral, nós temos o programa de parcelamento de 84, 60 meses. Não é o que a gente espera, mas é o que a gente tem. Tá? São Paulo, infelizmente, até o momento, não temos nenhum tipo de notícia a um programa especial, ainda que seja em pandemia. Já encerrando, falando de uma maneira muito breve, o que eu quero falar para vocês? Qual que era a esperança que foi depositada por quem milita? Nós temos a pandemia, a situação se agravou ainda mais, e aí nós tivemos um projeto de lei 1397, iniciativa do deputado federal, que realmente ele falou assim, agora ele vai trazer essa situação à tona, ainda, e sabemos aqui que se diz respeito a crédito tributário, precisa de lei complementar, quando não determinados aos alcuntos, ainda de Constituição Federal, mas é isso que nós queremos, são soluções. Tá? E para que, então, hoje, o que nós podemos concluir para que a gente possa entender assim, o que vem tentando viver nessa polêmica? A sensibilização do judiciário contra a real importância das empresas para a função social. Em especial, o cume da polêmica sobre o tema que é a possibilidade de se firmar o entendimento pela suspensão das concessões de bens essenciais a seu objeto social das empresas recuperantes. Cabe aos advogados realmente mostrarem qual é o... Olha, eu tenho um caminhão, eu transporto areia. Esse caminhão é importante para mim.
Eu não preciso de um laudo gigantesco, basta colocar isso de uma maneira clara. E ninguém mais do que o juiz da recuperação judicial para determinar essas situações e que aquele bem não seja, então, tomado, vamos assim dizer, por uma execução fiscal. No desenvolvimento de programas especiais de parcelamentos pela União, Estados e municípios, de uma maneira conjunta com a lei de recuperação judicial, para que a gente possa realmente dar andamento e efetividade a essa situação. E a reforma legislativa para melhor tratamento das dívidas tributárias. Então, a cobrança que nós temos que fazer aos nossos vereadores, deputados estaduais, federais e senadores. Bom, Oreste, desculpe se estendi o prazo. Eu sei que realmente a gente não procurou aqui trazer nada mais do que mais polêmica, mas é porque realmente não tem muito o que a gente fazer nessas situações. Devolvo a palavra, agradeço, e aí eu tenho certeza que o doutor Oreste e o doutor Marcelo, pela experiência, vão conseguir nos ajudar e trazer um pouquinho de luz aí para esses pontos polêmicos que nós temos até agora. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Marco, pela sua exposição, muito direta, realmente atacando um ponto que aflige o empresariado, que é a questão tributária, e um ponto que realmente ainda é bastante polêmico dentro da Lei 11.101, que é exatamente a relação entre o regular andamento da recuperação judicial e o pagamento dos tributos, um tema que muitas vezes não é tão caro ao empresariado. Passo a palavra, evidentemente, agora na sequência e sem antes novamente agradecer o doutor Marcelo Sacramone por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço o convite que me foi feito pelo doutor Oreste, agradeço a sessão da OAB na pessoa do doutor Wesley, agradeço ainda mais por participar de um debate tão rico. E nesse ponto eu tenho que destacar que, ao contrário até do que disse o doutor Paulo, a respeito da distância do interior, doutor Paulo, há poucas vezes, mesmo entre juízes e profissionais especializados, eu vi uma explanação tão lúcida sobre uma matéria. Então, te parabenizo e vou pontuar algumas coisas. Doutor Marco, também o parabenizo pela sua exposição e pelas provocações que me foram feitas, inclusive com relação ao crédito tributário. Eu vou procurar dar uma visão complementar de Vossa Excelência nesse ponto. E aí eu queria começar a destacar alguns pontos que me parecem interessantes, e eu começo pela fala do Dr. Paulo e depois vou para a fala do Dr. Marco, que é o seguinte: a nossa lei de falência e recuperação judicial foi feita para revolucionar o que existia até então no Decreto 7661. Acho, e concordo com o Dr. Paulo nesse ponto, que ela é uma lei boa. É uma lei muito melhor do que a lei que tínhamos, o Decreto 7661, porque permitiu uns incentivos mais adequados, ainda que eles não sejam absolutamente eficientes, mas uma situação melhor para o desenvolvimento do processo, principalmente na falência, embora acho que me parece ainda aqui. Mas vamos lá. A lei tentou criar, e olha que interessante, no Decreto 7661, Valverde atribuiu o poder para o juiz da concordata. E por que ele atribuiu o poder para o juiz? Na própria exposição ele falava o seguinte: olha, eu preciso tirar o poder desses credores do juiz, porque o juiz vai melhor tutelar o interesse dos próprios credores que não conseguem se proteger. Obviamente, para quem trabalhou na concordata, isso foi muito ruim, porque a gente, como juiz, a gente não tem a informação adequada a respeito da atividade daquele devedor, e francamente a gente nunca vai ter. A gente não trabalha naquele ramo de atuação, a gente não conhece aquele devedor como parceiro, não existe forma pela qual a gente teria a avaliação da atividade daquele devedor, jamais. E por conta disso, deixa eu até desligar o SAGE aqui, que está pitando, mas por conta disso, inclusive, jamais poderíamos conceder ou não, apurando a viabilidade econômica daquele devedor, aquela concordata. Na prática, o que foi feito?
a gente avaliava simplesmente a boa-fé, e a boa-fé é igual a esperança, é a última que morre, e a gente dava concordata para todo mundo. O que resvalou, o que virou algo drástico. Por conta disso, a Lei 11.101 foi alterada nesse ponto e passou a atribuir esse poder de decisão aos credores, porque os credores em assembleia seriam os que melhor poderiam avaliar se aquele devedor deveria ou não continuar desenvolvimento na sua atividade. E aí, em assembleia, eles vão deliberar por maioria. Pontos que importam aqui para a gente botar alguns parâmetros. A lei não procurou tutela do devedor. Jamais tutelou o devedor. Nunca no direito brasileiro a lei foi pró-devedor. O que a lei tentou criar, e não poderia ser, porque afinal, se o patrimônio é negativo, quem deve receber, e o único incentivado, é o credor, jamais o devedor, porque o devedor nunca teria nada a receber daquilo. Afinal, já é negativo. Ele é, no direito americano, chama-se de residual claimant, né? Ele é o excedente depois do pagamento dos credores. A lei foi feita, e toda a insolvência, para proteger credor. É o credor que vai escolher o que lhe é mais conveniente. Por quê? Porque o que importa para a lei é preservar a empresa. E empresa, ao contrário de que muita gente acha, tanto no artigo 47 quanto no 75 da lei, a preservação da empresa acontece tanto na recuperação quanto na falência, porque empresa é atividade. Portanto, se aquele devedor é um bandido e está conduzindo a sua empresa de maneira ineficiente, eu preciso quebrá-lo, decretar falência, para que os bens sejam rapidamente vendidos e arrematados por um empresário mais eficiente. O que se protege é o desenvolvimento econômico nacional. É por isso que se deu poder para credor. Porque o credor vai avaliar no bolso, e ele avaliando no bolso, ele melhora todo o nosso sistema. Esse é o grande ponto da nossa lei. E o juiz tem que, a princípio, muito mais do que simplesmente fiscalizar, ele precisa atuar e interferir via administrador judicial para que a informação adequada seja passada para esse credor. Para que ele possa exercer o seu direito de voto com qualidade. Afinal, recuperação nada mais é do que um contrato, uma proposta feita pelo devedor em que vai haver concordância dos seus credores. Ou quebra. Por que esse ponto me importa? Porque esse ponto me importa em alguns momentos. E aí eu vou tratar até de eficiência, que foi tratada pelo Dr. Paulo. A nossa lei, infelizmente, não faz os incentivos adequados para que esses credores melhor avaliem essa hipótese. E por que não? Porque, primeiro, se decretar falência, existe um credor ali que vai começar a receber quando na recuperação ele não recebe a princípio. Quem é este credor? É justamente o crédito tributário. Qualquer credor quirografário que fica abaixo do crédito tributário por conta disso, vai aprovar qualquer porcaria de plano de recuperação judicial, porque sabe que na falência nada receberá. Então eu começo daí. E por que nada ele vai receber? Porque na falência eu pago sempre em ordem, enquanto na recuperação judicial eu posso pagar independentemente da ordem, a princípio. E por que a princípio? Porque a nossa lei estabeleceu no artigo 172 que é crime privilegiar determinados credores em detrimento de outros. Então, o artigo 172, com pena de 2 a 4 anos, estabelece 2 a 5 anos, praticar antes ou depois da sentença que concede a recuperação judicial, homologa plano de recuperação extra, ato de disposição ou oneração patrimonial, gerador de obrigação destinado a favorecer um ou mais credores em prejuízo dos demais. E por que esse ponto me é relevante? E aí eu entro na questão do crédito tributário. A lei deixou o fisco fora da recuperação judicial, não foi para prejudicá-lo, foi para beneficiá-lo, porque pagar impostos significa que crianças vão comer na creche, que educação pública vai ser prestada, que o Poder Judiciário vai receber para continuar trabalhando, e assim por diante. Tirou, portanto, o crédito tributário da recuperação judicial, porque aquele devedor, se não pagar o crédito tributário, como acontece nos Estados Unidos, teria que ser preso. Por isso que deixou fora. Ele não teria que negociar. Aquilo ali é um bem do sistema. Tanto que estabeleceu no artigo 57 e no 68 que ele precisa apresentar tanto a CND quanto ele precisa, ou fazer o parcelamento do crédito tributário. Porque nada mais é equalizar todo mundo
do que equalizar também o crédito tributário. E aí a jurisprudência do STJ, nesse sentido, ela não fala que eu não posso obstar a constrição, ou que eu posso obstar a constrição. O sentido da jurisprudência, que tem sido deturpado por advogados, é o seguinte: o juízo da execução fiscal pode prosseguir normalmente com a sua execução, perfeitamente. Só que o juízo da recuperação judicial pode fazer um juízo de menor onerosidade. O que é menor onerosidade? Não é simplesmente obstar qualquer constrição. É permitir que haja substituição por um bem que não prejudique o plano de recuperação judicial. Precisaria o juiz da recuperação judicial fazer isso? É óbvio que não. O Código de Processo Civil, o doutor Orestes, professor aqui, já determina que a execução deve se pautar pelo princípio da menor onerosidade. Qualquer juiz tem ampla competência para assim fazê-lo. O que a questão da atribuição ao juiz da recuperação supostamente se argumenta, faz-se para preservar a empresa. Ora, a preservação da empresa acontece tanto na RJ quanto na falência. Não há justificativa tanto. Primeiro dos pontos. E não deve haver. Acho que o crédito tributário está maltratado na lei? Acho, e nesse ponto eu concordo com o doutor Marco. Ele deveria talvez estar dentro da recuperação judicial para que esse credor tributário possa, inclusive, se manifestar e, eventualmente, quebrar o devedor, que não paga os seus impostos e que não quer equalizar seu passivo. Ou, eventualmente, deveríamos estabelecer um mínimo, que seria que esse credor deve receber na forma em que vai receber o credor com garantia real, ou qualquer coisa do gênero. No direito americano, para que se saiba, o crédito tributário é uma obrigação imprescindível a ser paga sob pena da recuperação judicial não poder passar. Aqui no direito brasileiro, em razão de uma ineficiência, porque é difícil pagar tributo, é difícil saber o que pagar e assim por diante, é necessária uma reforma tributária? Eu nem questiono, isso é evidente. O que eu não posso é que, diante de um erro, cometer um outro, que é impedir que esse credor satisfaça o seu crédito tributário. Por quê? Porque, utilizando a consequência da própria lei, o advogado, né, deveria indicar ao seu cliente que, se ele não equalizasse esse crédito tributário, ele pode sofrer restrições. E esse crédito está tão mal equalizado na nossa lei que é muito comum na recuperação judicial, esse devedor, quando apresenta o fluxo de caixa dele do artigo 51, tem que ser apresentado na petição inicial, ele nem indica qual é o montante do crédito tributário, que obviamente vai comprometer esse fluxo de caixa, e sequer ele indica as travas bancárias ou os créditos extraconcursais, que também prejudicarão aquele fluxo de caixa esperado. Dos 40 processos que foram analisados na comarca de São Paulo, apenas em 2 havia previsão de créditos extraconcursais. O que significa que aquele plano, junto com aquele fluxo de caixa, não faz de conta. E que aquele credor, quando vota, não sabe efetivamente o quanto ele vai poder receber naquele processo. Para que e isso começa a gerar distorção. Isso começa a gerar que, e aí 90% dos processos de recuperação judicial possuem uma absoluta aprovação do plano de recuperação judicial, porque todo mundo quer passar aquele plano para simplesmente passar a perna nos credores extraconcursais, sejam eles tributários, sejam eles alienações fiduciárias, cessões fiduciárias e assim por diante. E por que a gente vai tratar exatamente deste ponto? Porque o projeto, e eu vejo que vários pediram aqui, o 1397, apresentado de autoria do deputado Hugo Leal, não corrige em absolutamente nada desse problema. Mas ele faz pior. Ele faz a seguinte indicação: ele permite uma negociação prévia, depois de uma suspensão de 30 dias, para depois colocar uma recuperação judicial. O que significa que eu estou dando uma moratória para aquele devedor não satisfazer os seus créditos num período aproximado de 180 dias. Por que isso acaba sendo ingênuo até? Porque o credor lesado não vai voltar a negociar com o seu devedor. Primeiro dos pontos. E aí, nos
depois ou durante a recuperação judicial, aquele devedor não vai ter fluxo de caixa. Segundo, porque não concebe que a recuperação judicial não pode ser feita para tutelar o devedor, porque o devedor atua em sociedade fazendo suas relações. Beneficiar um devedor para que ele não pague os seus credores, significa que aquele credor, no dia seguinte, sem receber durante 180 dias, vai virar também devedor e vai se submeter a esse processo e ninguém vai pagar ninguém, ou seja, vai haver um colapso da economia. Mas há erros mais gritantes. Um dos principais problemas no Brasil é a recuperação judicial de micro e pequena empresa. 89% dos empresários são micro e pequenos. Quantos são os empresários que no estado de São Paulo, em 10 anos, micro e pequenas empresas optaram pelo procedimento especial de recuperação? Podemos perguntar para o doutor Paulo quantas ele tem. No estado, durante 10 anos, existem 4. 4. O que significa que 90% dos empresários brasileiros não podem errar. Porque se eles desenvolverem atividade sob risco e tiverem um fracasso, eles não vão ter a alternativa da recuperação judicial, porque ela é muito cara e porque ele não tem documentação contábil regular para apresentar. É isso que constatamos nos processos, em que houve a opção pelo procedimento normal e não especial. Há uma enorme dificuldade para isso. Isso foi corrigido pelo projeto, pelo PL 1397? Não, foi muito piorado. E por que muito piorado? Porque se inseriu no 1397 que aquele devedor que pedir recuperação e que tiver uma objeção daqueles credores não terá falência decretada. Entendeu-se, sem absolutamente nenhum dado, que esse devedor não pede recuperação porque ele tem medo de quebrar. Eu acho curioso até. Senhores, qual que é a consequência disso? A consequência disso é que, como não há nenhum impedimento em razão de pedido, mas só da concessão da recuperação, é que um empresário micro e pequeno pode ficar eternamente pedindo recuperação para não pagar suas dívidas. O que é um absurdo. Mas é isso que o projeto gera. O CNJ, em razão da pandemia, soltou uma recomendação, a recomendação 63. Pela Loman, eu não posso criticá-la. O que eu posso fazer é elogiar os comentários do Dr. Paulo nesse sentido e destacar que é um problema de competência naquele processo, porque a recomendação é feita para juízes de falência e recuperação. Eu brinco sempre que, para ser especialista em falência e recuperação, para falar sobre isso, precisa se conhecer processo civil. E no processo civil existe um institutozinho que o doutor Orestes pode dizer, mas parece relevante, que se chama competência. E na competência se atribui uma questão que o juiz da recuperação tem competência absoluta para a recuperação. Mas para as ações outras que não as coletivas, como, por exemplo, uma ação de despejo, este juiz não seria competente. Portanto, uma recomendação destinada ao juiz de falência jamais permitiria que ele interrompesse um procedimento de despejo, e despejo só vai ser interrompido porque ele só vai prosseguir se for de um crédito extraconcursal. Se for concursal, afinal já está em RJ, então não faz sentido obstar, ou seja, ele já está suspenso, portanto é de um crédito extraconcursal. De um juízo civil e não da recuperação judicial, ele jamais poderia obstar, porque afinal o processo não é dele. Por conta disso, a recomendação do CNJ nesse ponto me parece que resvala num detalhe quase insignificante que se chama: o juiz da recuperação não é competente para aquele processo. Primeiro dos pontos. Segundo dos pontos, a recomendação destaca alguns pontos com relação à suspensão do plano de recuperação judicial e intervenção. E aqui eu vou tentar ser breve. Primeiro, a recomendação não tem força, pelo que eu estudei, de ato normativo. Afinal, me parece que o CNJ não foi eleito como poder legislativo. E aí, não revoga a lei. E aí o nosso Código Civil, em alguns aspectos, ele é curioso. Não é novo essa questão. Vem sendo trazida desde a Primeira Guerra Mundial. Em todos os países do mundo.
E aqui no nosso Código Civil existem algumas coisas, que é o seguinte: o juiz não pode interferir no contrato, exceto em duas possibilidades. Primeiro, força maior. Segundo, onerosidade excessiva. E aí se pode argumentar, poxa, a pandemia é uma força maior e vai gerar um evento extraordinário com onerosidade excessiva. Sem dúvida, a pandemia é um fato imprevisível. Na nossa lei, todavia, a força maior só deve ser declarada, e aí artigo 397 do Código Civil, só pode ser declarada se houver um óbice, 397, à própria prestação. Portanto, se eu tenho uma determinada prestação, que seria pintar a casa de alguém, em razão da pandemia, eu não posso entrar na casa, aquilo ali está obstado. E eu não estou em mora. Por outro lado, onerosidade excessiva é um equilíbrio de prestações. Se uma das prestações ficou excessivamente onerosa, a prestação, ela precisa ser equilibrada com a do outro contratante. Isso é onerosidade excessiva. No plano de recuperação judicial, isso se aplica? Em regra, a obrigação do plano é pagar. O banco continua aberto. Se houver maior dificuldade, não é em relação à prestação, é a incapacidade do devedor, e, portanto, uma incapacidade relativa. O nosso código tem vários dispositivos que determinam, por exemplo, artigo 106, que a impossibilidade relativa não invalida o contrato. 234, só vai ocorrer a resolução das obrigações de dar, por exemplo, se houver perecimento da própria coisa. 248, se houver impossibilidade da prestação de fazer, o credor pode, em razão da prestação do próprio devedor, o credor pode escolher um outro que irá prestar sobre as suas custas e cobrar o devedor. Por conta disso, senhores, e eu gosto sempre, para meus alunos, assim, para o povo da faculdade, eu falo o seguinte: imagine o seguinte, vamos botar, eu faço a compra de um imóvel na planta e eu perdi o emprego em razão da pandemia. Posso pedir para o juiz que, ao invés de pagar R$1 milhão, eu vou pagar só 50 mil daquele apartamento? Posso pedir para o juízo obstar minhas parcelas durante 180 dias, durante um ano, ou até eu arrumar emprego? Parece óbvio que não. Só que quando a gente coloca no plano de recuperação judicial, todo mundo sustenta, não, aquele devedor não pode satisfazer o plano, então eu requeiro, seu juiz, a revisão daquele plano, que você suspenda o cumprimento. Ora, o credor não tem nada a ver com a sua situação econômico-financeira. Por conta disso, o que o juiz pode fazer, e eu concordo com o Dr. Paulo nesse ponto, que o juiz deve se atentar à pandemia, o que o juiz deve fazer é simplesmente, ainda que ele não convole em falência aquele procedimento, no final, o maior interessado são os credores, o juiz pode aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça e simplesmente remeter aquele processo à Assembleia Geral de Credores, com o aditamento, e os credores, que são os maiores interessados, poderão deliberar se é justificável dar uma terceira chance àquele devedor ou se ele não merece isso e deve decretar a falência. Por que isso? Porque o que a lei procurou preservar não é o devedor e, francamente, também não é o credor, é o mercado. Isso vai só ser feito quando a gente começar a avaliar se aquela atividade está sendo, de maneira eficiente, conduzida por quem quer que seja o devedor ou um arrematante, por ocasião de uma decretação de falência com venda de todos os seus bens. E para que isso seja feito, a gente precisa consolidar essas posições, equalizar todo o passivo e, dentro desse passivo, também o crédito tributário. Não é possível, hoje mais, que aquele devedor consiga fazer a equalização de todo o seu passivo, mas se recuse a pagar o crédito tributário, porque, além de tudo, ele vai concorrer em total circunstância abusiva com seus outros concorrentes no mercado. Doutor Orestes, muito obrigado, foi um prazer. Nós que, evidentemente, agradecemos sempre as suas palavras, para muitos consideradas bastante duras, mas são diretas de quem é, evidentemente, um grande conhecedor do direito recuperacional e falimentar e vivencia no dia a dia da vara especializada
toda a sorte de problemas em torno desse tema. Então, novamente, nós agradecemos, doutor Marcelo, por ter aceitado o nosso convite. Não posso, evidentemente, também deixar de agradecer, doutor Paulo, doutor Marco, novamente, pelas suas palavras. Doutor Paulo, de uma lucidez tremenda em torno dos problemas vivenciados em torno dessa lei, doutor Marco analisando a questão tributária, e nós aproveitamos esse nosso espaço, que prometemos ser o mais breve possível, para fazer algumas considerações, algumas pontuações em torno da lei. Eu costumo dizer, antes de mais nada, de certa forma provocando aqui o meu amigo Dr. Marco Goulart, que a Lei 11.101 é a lei de recuperação judicial na sua primeira parte, mas na sua segunda parte ela é uma lei falimentar. E eu iria até mais longe, numa terceira parte ela é uma lei penal, embora eu aí me socorreria talvez do Dr. Marcelo Sacramone para, se é difícil achar uma recuperação judicial de micro e pequena empresa, a recuperação especial, que dirá nós encontrarmos alguém respondendo por alguma sorte de crime falimentar. Em relação à Lei 11.101, a primeira consideração que eu costumo fazer é que é uma lei, é verdade seja dita, de 15 anos. Mas toda lei, no nosso entender, ela depende de um tempo natural, de um tempo normal, para que haja uma maturidade em torno. Eu concordo que alguns temas relevantes nesses 15 anos já deveriam ter sido decididos, ou pelo menos termos um entendimento consolidado pelos tribunais superiores. Eu cito como exemplo a ideia da consolidação substancial. É um tema até hoje extremamente divergente. Eu cito um tema recente que debatemos, eu e o Dr. Marcelo Sacramone, e ele com uma decisão bastante interessante, que foi mantida pelo tribunal, o litisconsórcio necessário, quando o empresário deixa de fora da recuperação a empresa que contém a verdadeira mina de ouro, a necessidade dela vir. E é uma lei que nesses 15 anos, sem dúvida nenhuma, é muito superior à anterior. Ela, de certa forma, ela sofreu, com todo o respeito do mundo, uma certa, eu diria, distorção. Por quê? Porque passou-se a se considerar que seria uma lei que deveria ser sempre interpretada pró-devedor. Enquanto que, na verdade, não. A legislação, seja de recuperação, seja falimentar, é uma lei que serve como mecanismo para que os credores recebam da melhor forma possível. Ela está dentro é uma espécie dentro do gênero concurso de credores e não festa dos devedores. Então, nós temos que tomar um certo cuidado em torno desse tema e realmente é uma lei que vem ganhando a sua maturidade, não no tempo que nós gostaríamos, mas estamos evoluindo. E é por essa razão que eu concordo com o Dr. Paulo, que eu tenho muito receio de mudanças repentinas do texto legislativo. Porque mudanças repentinas do texto legislativo geram absoluta insegurança no mercado, geram absoluta insegurança ao jurisdicionado. Nós tivemos recentemente um congresso da OAB junto com a Escola Paulista da Magistratura, bastante interessante, mas um dos pontos que mais me chamou a atenção é que a lei recuperacional, a concordata, que eles ainda chamam, e falimentar italiana, está para ser modificada
já há uma vacatio legis de 2 anos e meio para propiciar o debate, e eles ainda estão pensando em prolongar novamente, entendendo justamente que antes de uma lei entrar em vigor, é necessário que haja um profundo debate. Quando nós falamos na lei emergencial, que foi feita, ou estão tentando aprovar rapidamente um projeto de lei emergencial, eu não ponho em dúvida a absoluta boa-fé das pessoas envolvidas e que, de fato, elas querem buscar a solução dos problemas. Só que, muitas vezes, essas soluções repentinas, elas, na verdade, são falsas. Por quê? Porque elas não são produto de uma maturidade necessária em qualquer debate legislativo. E isso ocorre porque, infelizmente, há uma crença no nosso país que você mudando a lei, você resolve todos os problemas. Aliás, se isso fosse verdade, nós poderíamos até baixar uma medida provisória proibindo o Covid-19 e dizendo que o vírus não poderia mais se propagar, estaria resolvido o problema. Não precisava, bastava o Congresso ter boa vontade e aprovar a medida provisória. Evidentemente, não é que é assim que se resolvem os problemas. São problemas econômicos, são problemas estruturais. A Alemanha não mudou uma linha sequer da sua legislação, mas é um país rico, injetou 780 bilhões na economia e resolveu, ou praticamente resolveu o seu problema. Então, temos que tomar muito cuidado. O doutor Marcelo gentilmente sempre nos lembra a nossa condição de processualista. E eu lembro quando o novo Código de Processo Civil entrou em vigor, um dos autores, que eu respeito muito, ele disse o seguinte, no dia da promulgação da norma: não, o novo Código de Processo Civil, ele garante o princípio à felicidade. Ou seja, eu não sei em que maneira algo tão melancólico como o litígio e juízo e o instrumento para sua solução pode trazer felicidade para quem quer que seja. Não é assim que funciona. Outra questão, outra crença falsa no país é que o juiz tem a obrigação de resolver todos os problemas. Evidentemente não é assim. Existem limites de competência, existem limites de legalidade, sob pena do judiciário, a pretexto de estar resolvendo, entre aspas, problemas, ele estar, na verdade, sendo um criador de normas. E até aí eu me lembro sempre das palavras do meu avô, eu vou mais longe do que a criação. Na verdade, eu usaria o direito, a língua portuguesa medieval, que distinguia criar de crear. E, na verdade, nós estaríamos aí diante de uma verdadeira criação, porque a criação é divina, ou seja, do nada você inventar alguma coisa para dizer que você é capaz de solucionar um conflito. Isto só gera, evidentemente, com todo o respeito do mundo, mais e mais conflitos, mais e mais insegurança no sistema. Essa relação que o Dr. Marco Goulart colocou do direito tributário com a recuperação judicial, eu não tenho dúvida nenhuma que o sistema tributário nacional é perverso, eu não tenho dúvida nenhuma que merece uma reforma legislativa, não tenho dúvida nenhuma que o sistema precisa ser modernizado, mas eu me recordo aqui, lembrando até uma conversa que eu tive com o Dr. Marcelo Sacramone, quando a Lei 11.101 entrou em vigor, nós estávamos na Universidade de Milão, quando, de vez em quando, eles loucamente ousam nos chamar para dar aula sobre o tema, em que eu falava que o tributário nosso estava fora da lei de recuperação judicial. E eu brinco que os professores italianos, os advogados, os juízes, me olhavam assim, meio caindo a cara, assim, o rosto, como cachorro que cai da mudança, não entendendo essa história do tributário estar fora da recuperação. E eu tentava me fazer explicar e eu percebia que eles ficavam em mais dúvida ainda. E depois eu percebi qual que era a grande dúvida e a perplexidade deles.
Como o indivíduo pode estar pedindo recuperação judicial se ele está devendo impostos? Aliás, como ele ainda está exercendo uma atividade empresarial sem estar pagando os impostos. Então, eu acredito piamente que o sistema tem que ser modernizado, a legislação tem que ser alterada. No entanto, nós não podemos interpretar, como com todo respeito alguns acabam interpretando, que a lei de recuperação judicial é a panaceia de todos os males e a maior vantagem de todas é que enquanto o indivíduo estiver em recuperação judicial, ele está isento de tributos, porque isso gera algo gravíssimo, com todo o respeito do mundo, que é uma absoluta concorrência desleal. Eu cito sempre como exemplo a questão da liberação de certidões para a empresa em recuperação para participar de licitação. Ora, se você libera a empresa que está em recuperação judicial de certidões para participar de uma licitação, o coitadinho daquele empresário que está exercendo a sua atividade em condições normais, que não está em recuperação judicial, mas que é obrigado a apresentar suas certidões. Como fica aquele princípio basilar da nossa Constituição, que é da igualdade, quando você permite que numa licitação um tenha que apresentar certidões e o outro não precise, e eles estejam sendo tratados em absoluto pé de igualdade? Então, são todas questões, e volto a falar que em 15 anos ainda temos muitos problemas a serem debatidos, e a situação piora, infelizmente, eu digo, sempre pode piorar, com a história da pandemia. A história da pandemia, com todo respeito, vem a primeira notícia. Olha, vai haver uma inundação de recuperações judiciais. Qual é a base para nós estarmos afirmando isso? Foi feito já algum levantamento estatístico? O Dr. Marcelo Sacramone, que é um expert nas estatísticas, incentiva corretamente que sejam desenvolvidas estatísticas? Pelo contrário, em momentos de crise, há uma tendência natural as pessoas buscarem a acomodação da situação, porque se eu estou mal, o meu vizinho também está mal. Os bancos, eles não estão recebendo, eles vão dar, não, eu diria não linhas de crédito, mas no mínimo eles vão dar prazo para pagamento. E de fato, na prática, o que nós estamos vendo hoje não é uma inundação de recuperação por conta da pandemia. Nós estamos vendo algumas recuperações judiciais de empresas que muito antes da pandemia já estavam em grave situação econômica. O que a pandemia fez só foi dar aquele empurrãozinho. Mas elas já deviam ter pedido recuperação judicial ou, quiçá, já deveriam ter se encaminhado para o cadafalso do processo falimentar. Então, nós, evidentemente, em razão da pandemia, começamos a enfrentar toda sorte de problemas. O primeiro trazido por essa ideia de que o juízo recuperacional ele foi ungido pelo Espírito Santo, que está acima das normas constitucionais e, portanto, ele não se submete a regras de competência que o Dr. Marcelo quer jogar para os processualistas, e ele pode dar toda e qualquer tutela de urgência. A dívida extraconcursal, me dá uma tutela de urgência para não pagar. Olha, eu estou com dificuldade, me dá uma tutela de urgência para não pagar tributo. Olha, eu estou sendo despejado, me dá uma tutela de urgência para não ser despejado. Ou seja, isso não tem absolutamente nada a ver com a recuperação judicial. Então, das duas, uma, ou nós nos socorremos do direito canônico e ungimos os juízes especializados a essa condição sacrossanta de poder julgar tudo, ou, evidentemente, algo está errado. Agora, evidentemente, aí nós damos a mão à palmatória, é necessário que, no caso de recuperações judiciais, evidentemente novas, em que a empresa realmente foi atingida pela pandemia, nós busquemos, dentro dos limites legislativos, a tutela dessas empresas.
Eu cito um exemplo que eu gosto de mencionar. É natural que, nesse momento, nós sejamos um pouco mais maleáveis no que se refere ao conjunto de documentos que a empresa tem que apresentar para pedir recuperação. Por quê? Porque muitas repartições públicas estão simplesmente fechadas e ela não tem acesso a esses documentos. É provável que tenhamos que ser um pouco mais maleáveis na concessão de tutelas de urgência, pelo menos num primeiro momento, até entender a real situação, para que haja um equilíbrio, uma igualdade de condições entre credores e devedores durante a recuperação judicial. Agora, eu tenho muita preocupação quando, em razão da pandemia, começam a ressurgir discussões do passado em torno de quem é legitimado para pedir recuperação. O artigo 1º da lei é absolutamente claro quem pode pedir recuperação. Não é porque apareceu o Covid-19 que as regras de legitimidade foram alteradas. Não há previsão constitucional de mudança legislativa com base na presença de um vírus ou de uma pandemia. Então, temos que tomar muito cuidado para nós não começarmos a inventar a roda. Agora, concordo absolutamente com o Dr. Paulo que nós temos que buscar soluções alternativas. A recuperação extrajudicial é uma alternativa absolutamente válida. Só que a nossa lei, ela, sequer talvez a 11.101, nem ela acreditava na recuperação extrajudicial, ela é cheia de lacunas, e eu diria até mais, nós não temos a cultura da negociação. Está mudando um pouco? Tá, mas não é o suficiente. Eu diria que às vezes é uma mudança educacional que pode demorar uma, 2 gerações. Quiçá na próxima geração nós tenhamos uma ideia de negociação maior e possamos, evidentemente, ter uma maior quantidade de recuperações. Agora, existem outros meios alternativos à solução de conflitos? Existem. Citam muitos a ideia da mediação. Só que, novamente, nós temos que tomar cuidado. A mediação é um mecanismo de solução de conflitos? É, como outros tantos. Hoje, nosso sistema é um sistema de multiportas, diversos mecanismos, cada um adequado à sua situação, mas nós não podemos imaginar que, do nada, nós criamos um mecanismo de solução de conflito e ele seja capaz de resolver tudo. A mediação é válida na recuperação judicial, na recuperação extrajudicial ou nas relações comerciais? Evidentemente que sim, mas na recuperação judicial nós temos alguns problemas sérios a ser enfrentados. A lei de mediação fala em confidencialidade. E o que nós podemos ter tudo numa recuperação judicial, menos confidencialidade, menos segredo. Se for uma tratativa entre um credor e um devedor por uma situação específica, todos têm que ter ciência do que está ocorrendo para evitar que haja conluio. Se for uma situação coletiva, portanto, uma discussão em torno do plano de recuperação judicial, em torno das formas de pagamento, de que forma que serão tratadas as diferentes classes, estamos plenamente de acordo que a mediação é mais um dos mecanismos, só que com um pequeno detalhe. Mediação, nesse caso, deve envolver o princípio, a ideia do munus público. Portanto, nós sabemos que arbitragem, mediação são mecanismos privados de solução de conflitos, mas são caros. Se eles forem importados ou forem trazidos para a recuperação judicial, deverão levar em consideração um fato que é fundamental, é que a empresa ela está em crise. Então, isso tudo para dizer, e aí eu começo a concluir meu raciocínio, até para dar oportunidade de algumas perguntas que se forem feitas pelo chat, no sentido de que não existe milagre para a solução dos problemas econômicos do país. Não existe lei no mundo
que resolva problemas econômicos na sua totalidade. O que deve haver daqui por diante, isso sim, é uma conversação, uma negociação, os meios alternativos estão aí para isso, e, acima de tudo, mesmo em tempos de crise, o que deve haver é o absoluto império da lei. O juiz nada mais é ou tem como função principal a solução de conflitos pela atuação concreta da vontade da lei. Nós não podemos inventar, nós não podemos ampliar legitimidade, nós não podemos minimizar regras absolutamente expressas que existem na Lei 11.101, sob pena de nós causarmos, como dito pelo próprio Dr. Marcelo Sacramone, uma verdadeira crise no sistema econômico sem precedentes, e isto sim nos levaria a uma situação muito mais grave que efetivamente aquela que nós vivenciamos nesse momento. Então, com isso, eu realmente encerro a minha participação, novamente agradecendo imensamente Dr. Wesley Cotini por ter dado a oportunidade de fazermos esse evento em conjunto, e a todos os palestrantes, Dr. Paulo, Dr. Marcelo, Dr. Marco, por termos estado esse momento junto. E, realmente, pelo chat, eu vi que chegaram algumas perguntas. E uma eu dirigiria direta agora já ao Dr. Marcelo Sacramone, o que ele acha da lei emergencial em torno da recuperação judicial, ou do projeto de lei, perdão. Bom, o 1397 eu já falei, eu acho. A única coisa que eu queria acrescentar, que nessa parte de pré-recuperacional ele é horroroso, na fase recuperacional ele é um horror sem fim, mas eu acho que ele tem um ponto que me parece, e até para endereçar uma questão do Dr. Paulo, que era com relação à recuperação extra, se eu pudesse separar no 1397 algo relevante, está lá o tratamento da recuperação extra, que francamente não deveria estar ali. Ele deveria estar no 6229, que é o projeto de alteração permanente da legislação. E por que eu gosto do que está lá? Porque me parece que ele facilitaria o que todos estamos procurando, que é o seguinte: este devedor ingressaria com a recuperação extrajudicial. Acho que não precisaria ser no juízo, acho que poderia ser na junta, ou poderia ser em outro órgão, mas ele teria daí um prazo de 90 dias, se não me engano, pela lei, para alcançar a maioria que fosse de 50%. Então, ele não precisaria reunir toda aquela concordância, ingressaria com o procedimento, vamos dizer assim, e obteria essa concordância durante o processo. Isso faria com que, primeiro, incentivasse a negociação prévia, sem prejuízo de isso já gerar uma medida emergencial de suspensão enquanto ele procura esses outros votos. Eu acho que talvez fosse um incentivo adequado para a recuperação extra. Mas nesse sentido, é até curioso, já que o doutor Orestes mencionou na mediação, e o Tribunal de Justiça criou o Sejusc agora, né? Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo, para permitir mediações na fase de falência e recuperação. Mas uma das coisas que a gente vai tentar, e isso não foi tentado ainda, mas eu acho perfeitamente possível que possamos fazer, acho que para as pequenas recuperações isso faz algum sentido, que é aquele devedor vai ingressar com a recuperação judicial, a gente vai dar o processamento e ele vai ter 60 dias para apresentar o plano. Se a gente conseguir remeter ele para o Sejusc, para as pequenas recuperações, se ele conseguir obter concordância de 60% dos credores de uma classe ou de um grupo, se ele desejar, ele converte a sua recuperação em recuperação extra. Por que ele faria isso? Porque seria muito mais rápido o procedimento. Para a gente, muito melhor, porque o processo acabaria mais rápido. Para o advogado, ótimo, porque ele tem um estímulo a negociar já durante o processo, é muito mais barato o procedimento para ele. Talvez a gente precise tentar só verificar qual é o melhor processo para que isso seja feito, mas me parece que não haveria prejuízo a ninguém. Haveria quase não está na lei, uma conversão processual, acho possível,
tá? Desde que ele desista de uma parte, tem um problema de desistência, daí vai ter que ter concordância dos credores eventualmente. Eu nunca vi nenhum credor discordar de uma concordância, de um pedido de desistência da recuperação, mas acho possível pela lei, talvez facilitasse, para que se tenha uma ideia, enquanto uma recuperação judicial dura algo em torno de 6 anos, em média, tá? Um procedimento que demora de 2 a 2,5 para passar o plano e depois algo em torno de 3 a 3,5 de fiscalização. Isso é na prática o que acontece. A recuperação extra tem um período de 8 a 10 meses, então é muito mais rápido. Talvez seja uma alternativa que, para que hoje, mesmo com a jurisprudência, a gente consiga já criar, se a lei não vier. Mas acho que esse estímulo da recuperação extra talvez viesse a calhar no projeto. Acho que no 6229 e não no 1397. Agradeço, doutor Marcelo. Uma questão para o doutor Paulo, que também foi trazida aqui no chat, é se ele é favorável à criação das varas especializadas nas RAGs para as falências e recuperações, ou pelo menos as varas empresariais. Ah, sim, claro, mas eu acho que seriam as varas empresariais, porque o número de recuperações judiciais falências é muito pequeno ainda, pelo menos aqui na nossa região, e isso é muito bom para todos nós. Mas eu acredito que a tendência é que varas regionais com competência empresariais, sim, sou totalmente favorável, eu acredito que vai se caminhar para isso, como aconteceu na capital, nós não tínhamos essas varas e depois houve a implantação. E isso eu acho que é inevitável. Com o tempo, as RAGs terão que ter, sim, varas empresariais, de competência empresarial. É o caminho que me parece razoável que se adote. Agradeço. Dr. Marco Goulart, foi colocada uma pergunta no âmbito tributário que foi a seguinte: se o senhor considera que está havendo uma omissão por parte da União e do Estado e dos estados, no caso da pandemia, em regulamentar mecanismos de parcelamento tributário adequados para as empresas poderem se soerguer. Doutor Oreste, a reclamação que hoje a gente percebe dos empresários não é só para as empresas de recuperação, mas sim também de uma maneira geral. Evidente que a gente tem que encontrar, como disse aqui o doutor Marcelo, o equilíbrio, porque existe hoje um custo estatal que ele deve ser suprido. Como que eu vou fazer isso se não é realmente através do pagamento de tributo? Tá? O que hoje, acredito que deve ser realmente reanalisado é que, não vamos entrar no mérito aqui, acho que foge um pouquinho, e existe já essa discussão que de muitos anos a nossa reforma tributária, é evidente. Tá? Isso aí traria algum tipo de socorro. Então, existe sim uma escassez hoje aqui de um tratamento, vamos dizer assim, mais moderno para essa situação, para que eu consiga encontrar uma condição dessa pessoa que hoje, por uma certa dificuldade, não está conseguindo honrar com seus compromissos tributários, tá? Mas e que deve também cumprir com a sua obrigação perante o Estado. Agradeço, doutor Marco. Deixa eu só complementar a fala do doutor Marco. Sabe que antigamente, o doutor Marco bem pontuou com o decreto que agora o fisco pode fazer parcelamento individualizado. Eu, francamente, até concordo que eu acho que é aquém isso, porque ele não pode dar desconto, mas ele pode simplesmente parcelar o crédito principal a depender daí da condição do devedor, que eu acho que fica muito aberto. Mas antigamente, que eu digo 2016, 2017, antes do decreto, se não me engano, no final de 2019, 2018 aparecer, o que a gente fazia, mas francamente a gente não faz mais porque a gente foi reformado, tá? Em relação a isso, mas o que a gente falava é o seguinte, ó, como existe o Profut, o Profut era um parcelamento para clube de futebol. O doutor Paulo foi o que iniciou, o doutor Paulo Furtado, da segunda vara, e depois eu também dei, mas a gente foi reformado de plano, que foi o seguinte, olha, já que a lei fala que a recuperação deve ter um tratamento benéfico,
mais benéfico, como existe este aqui, que é o Profut, em 240 meses, eu determino que a recuperanda pague nos termos do Profut. Isso deu um enorme problema, que falaram que a gente não era competente, o que eu concordo. O fisco também não quis receber, porque afinal era uma vidraçaria, estava pagando nos termos do clube de futebol, que deu algum problema. Mas veja, o fisco começou a receber, aquele crédito estaria equalizado, faria todo sentido que isso ocorresse. Então, eu até fiz como proposta, não foi aceita, mas que, independente da atividade, o devedor pudesse fazer um refis que existisse, independente da atividade, o melhor que existisse, e, se não existisse, o melhor que tivesse ocorrido nos últimos 3 ou 4 anos. Isso já permitiria que ele equalizasse aquele passivo, botasse na conta, continuasse a pagar o passivo atrasado, sem prejuízo de recolher o tributo corrente, sob pena de ter a falência decretada pelo extraconcursal, me parece, que não é a jurisprudência atual, né? Mas isso faria com que ambos os mundos ficassem pelo menos um pouco mais contentes, né? Ele voltaria para o mercado, regularizando o passivo e, por outro lado, sem concorrer de maneira desleal. Acho que talvez fosse mais conveniente, o fisco receberia alguma coisa, hoje ele recebe muito pouco. Talvez essa solução resolvesse o nosso problema. Eu agradeço o Dr. Marco, o Dr. Marcelo pela complementação. Foram feitas 2 perguntas aqui que foram endereçadas e eu vou tentar responder rapidamente as 2 em razão do horário. Uma é se eu considero que as Assembleias Gerais de Credores virtuais são uma solução. Elas são uma solução ou podem ser a solução para alguns casos. Para assembleias pequenas, normalmente para assembleias que já foram instaladas, portanto, nós estamos em continuação e nós já sabemos a perfeita dimensão de quem pode participar e não quem não pode participar. Agora, para as grandes assembleias de credores, nós temos alguma dúvida da eficácia, eficiência do sistema, com todo o respeito do mundo. Novamente, nós nos socorremos ao que nós dizemos. Virou moda agora falar em Assembleia Geral de Credores virtual. É a panaceia de todos os males, né? Os seus problemas estão resolvidos. É a solução tabajara. A partir de agora, a Assembleia Virtual resolve tudo. Não, existem situações que eu entendo, humildemente, que o impossível nós não temos como solucionar. Nas grandes assembleias que têm que se instalar com o máximo respeito do mundo, eu brinco, se o tribunal mandar a gente fazer, a gente faz. Mas, respeitosamente, eu entendo que poderemos ter muitas dificuldades com elas. Uma última pergunta é bastante interessante. Se os estados poderiam editar normas em matéria procedimental, recuperacional, não obstante a existência da Lei 11.101. A Constituição permite que os estados complementarmente editem normas a respeito, mas tradicionalmente os tribunais superiores, cada vez que algum estado faz isso, eles dizem que está invadindo os limites de competência da União, que está um conflito de normas e acaba afastando a norma estadual. Nós podemos fazer isso, mas a margem de atribuição e de competência dos estados realmente é bem limitada. Antes do Código de 39, onde nós tínhamos os códigos de processo civil estaduais, daí cada um realmente podia escolher o seu caminho, mas depois que das normas nacionais a respeito da matéria, a competência estadual acabou ficando realmente bastante residual. Hoje há um debate, eu quero crer que há inclusive uma comissão dentro do Tribunal de Justiça para algumas soluções pontuais, buscando a celeridade da recuperação, mas é sempre dentro dos estritos limites da legislação federal. Então, me parece que o nosso tempo está se esgotando aqui. Se alguém depois quiser mandar perguntas pelos e-mails, a gente sempre procura responder. E aproveito
para agradecer o Dr. Marco Goulart, que organizou conosco esse congresso, Dr. Paulo, por ter atendido esse convite, ao Dr. Marcelo Sacramone, que nós sempre sacrificamos com esses convites, e passo a palavra ao Dr. Wesley, sem antes, evidentemente, agradecer por nos receber, ainda que virtualmente, na casa que ele preside. E aí, evidentemente, eu lanço não um desafio, mas lanço um constrangimento. Fizemos virtualmente porque a pandemia nos obrigou, mas se formos convidados, compareceremos pessoalmente com o maior prazer. Então, nós, da nossa parte, damos por encerrado esse congresso, esse encontro, esse painel que discute atualidades da Lei 11.101, e passo a palavra ao presidente Wesley para suas considerações e dando-lhe, evidentemente, a palavra para o encerramento do evento. Bom, doutor, a minha fama aqui é de muitos eventos presenciais, então o senhor pode ter certeza que assim que voltar já vai ser o primeiro, o senhor já está convidadíssimo, né? Então eu queria agradecer, queria aproveitar para registrar a presença do doutor Silas Silva Santos, magistrado também aqui na nossa comarca, colega do doutor Paulo. Ele estava presente, eu não sei se ainda está, ele falou que tinha que sair. Ele assistiu, elogiou o evento, falou que foi de suma importância para a nossa região. Queria agradecer a todos os nossos palestrantes e colegas, aos nossos queridos advogados e advogadas, estudantes que participaram. Eu tenho certeza que foi muito proveitoso, inovador para todos nós. Não é a minha área, né? Então eu aprendi um pouco, né? O Marco estava até me perguntando aqui se eu estou entendendo. Eu disse, na medida do possível, eu estava entendendo um pouco, né? Mas para quem não é da área é mais difícil, né? Mas eu achei muito interessante. É um evento de um porte como esse que a gente está tentando implantar na nossa subseção. Estamos tendo vários presenciais, graças a Deus, com muitos nomes também importantes da nossa região. A gente sempre também procura, desde que nós começamos a gestão, valorizar também os nossos palestrantes, professores locais, porque a gente acha que é muito importante isso, né? Não apenas os que vêm de fora, então a gente tenta agregar, unir, né? Mesclando um de fora com o nosso local, que nós temos palestrantes e professores também excelentes. Então, e o aprendizado hoje foi magnífico. Eu agradeço e passo para o senhor encerrar, porque eu acho que seria mais legal, né? Que é mais sobre o assunto. E mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado. Então, sempre agradecendo a gentileza. Então, eu dou por encerrado mais esse evento da comissão, nesse caso em parceria com a subseção da Ordem de Prudente, agradecendo a todos aqueles que participaram, os palestrantes e também, acima de tudo, aqueles que se inscreveram e assistiram o evento, magistrados, advogados, estudantes de direito, membros do Ministério Público. É sempre um prazer, uma oportunidade, mesmo em tempos de pandemia, de termos esse convívio, ainda que virtual, mas é extremamente importante para o enriquecimento de todos nós na aplicação do direito. Com essas palavras, então, dou por encerrado esse evento e novamente agradeço a presença de todos. Uma muito boa noite, fiquem com Deus e que estejamos protegidos até o final dessa pandemia. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Foi um prazer. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Obrigado, parabéns.